Olá, queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto deste domingo. Por questões de saúde e recomendações, continuamos a realizar as nossas atividades de uma forma virtual. Estamos transmitindo diretamente aqui da Igreja Central de Itatiaia para todos os nossos amigos e irmãos. Este será o último tema da série Eu Sou, do Evangelho de João. Compartilhamos com vocês os seguintes temas: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesta noite, o eu sou será a videira verdadeira. João 15, de 1 a 5. Mais uma vez, o pastor Jonatas Natan, que atualmente cuida das 12 igrejas aqui do distrito de Itatiaia, compartilhará conosco a palavra de Deus. Este é o momento de adorarmos ao nosso Deus através dos louvores. Boa noite, que todos sejam bem-vindos a esta noite de domingo para junto prestarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E você é convidado a estar compartilhando agora o link para juntos nós possamos estar louvando o nome do Senhor através das músicas. Amém? Vamos cantar Maior que Tudo. Maior que todas as coisas é o nome do Senhor. Maior que tudo. Vamos lá? Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. Que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só. Pensando em nós. Pensando em mim, Pensando em mim e você. foi maior. Amém. Louvado seja Deus. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. Princípio. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. E então lá na cruz. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação.
morrendo só, pensando em mim, foi maior. E então lá na cruz, Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. amém. Glória a Deus. Amém. Esse Foi é o exatamente quando Cristo estava na cruz, Ele pensou em mim, pensou em você. Um amor incondicional. Vamos cantar agora, exaltar o nome do Senhor, dizendo que Ele é grande. Grande é o teu nome, o Deus de Israel. Vamos cantar. Faça dessa música a sua oração, o seu louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Peça do Espírito Santo. Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Do Senhor. pois tu criaste Glorifiquemos a a Deus pelo que terra. Ele tem feito por nós. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Amém. Louvado seja Deus. aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Bendito seja Deus. aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Exalte o Israel, nome do Senhor. pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Peça ao Senhor. habita em mim. Espírito luz, Mais uma vez. Deus de Israel, Cristo Jesus, Habita em nós, Senhor. Sermos
misericórdia. Habita em mim, Espírito luz. Amém? Louvado Amém. seja Deus. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos juntos estarmos prestando nosso culto de adoração ao nosso Deus nesta noite de domingo. Vamos agora falar com o Senhor. Oremos. Pai querido, é muito bom, Senhor Deus, sentir a Tua presença. É muito bom, Deus, saber que, embora pecadores que somos, as Suas misericórdias se renovam dia após dia. Nós Te exaltamos, nós bendizemos ao Senhor, nós Te glorificamos, agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa localidade. Pedimos perdão pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pelas vezes em que nós fomos egoístas, orgulhosos, pelas vezes em que nós viramos as costas para Ti. Mas aqui estamos, ó Deus, nesta noite de domingo, junto com os demais irmãos nas suas casas, clamando pela Tua misericórdia, Senhor, clamando pela Tua bênção sobre o Teu povo. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez possa haver salvação nas nossas casas. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar poderosamente aos nossos corações através do Teu servo. E que nesta noite, Senhor, possa ser uma noite diferente para a Tua honra e Tua glória. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Permaneça conosco. Nós Te oramos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. É bom estar mais uma vez aqui na presença do nosso Deus. Que não possamos nos abalar com esse momento difícil. Tenha de bom ânimo. Confie em Deus, porque o mais Ele fará. Onde olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra, tanto
tanto o quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomo o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor, do meu amor, do meu amor. Louvado seja Deus. Olá, muito boa noite para você, nosso querido amigo, irmão que está nos acompanhando, mais um culto aqui diretamente da igreja de Itatiaia para as nossas 12 igrejas do distrito, mas também para você que está nos acompanhando aí de cidades vizinhas, de outras partes do Brasil. Muito bom estarmos juntos. E hoje estamos aqui indo para o último tema da série Eu Sou. Tivemos a oportunidade de estudarmos sobre esse tema tão importante da palavra de Deus. E dizer para você que nós vamos continuar, com certeza, com outras temáticas, vamos continuar com os cultos em honra e adoração a Deus. Mas com certeza foi uma bênção estarmos juntos estudando sobre o livro de João e essas 7 ênfases que nós vimos aí através do grande Eu Sou. Nessa noite nós iremos estudar a temática Eu Sou a videira verdadeira. E eu peço para que você feche os seus olhos para nós falarmos com Deus e nesse momento então pedirmos iluminação ao Espírito Santo para estudarmos a sua palavra. Feche seus olhos, aí onde você estiver, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, muito obrigado porque nessa noite mais uma vez estamos aqui unidos através das ondas da internet para juntos levarmos esperança ao coração das pessoas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos juntos a Tua palavra, em especial esses domingos que passamos juntos, aprendendo no livro de João sobre o grande Eu Sou, que Tu és nosso grande Deus. E mais uma vez, nessa noite, nós abriremos a Tua palavra.
O nosso desejo nessa noite é para que o Senhor nos torne cada dia mais cristãos sinceros, verdadeiros, cheios do teu poder. Não apenas cristãos de nome, Senhor. Não apenas cristãos superficiais, mas venhamos ser cristãos que busquem ter uma intimidade, uma comunhão verdadeira contigo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro de João, como nós temos estudado, e eu gosto sempre de dar essas ênfases para que a gente sempre relembre aquilo que nós aprendemos durante essa série, neste evangelho. O livro de João é muito diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, conhecido aí intitulado pelos teólogos como sinóticos. Esses três evangelhos, primeiros evangelhos, eles apresentam muita similaridade em seus relatos. Mas o livro de João, que inclusive foi o último dos evangelhos a ser escrito, ele apresenta uma característica singular, aonde no momento em que o apóstolo, o discípulo do amor, escreveu o seu evangelho, este livro, ele enfatizava a divindade de Jesus. Ele mostra um Deus que entrou na história desse mundo, se tornou como um de nós, mas que também continua sendo Deus. O grandioso Deus que se manifesta também nesse livro de João como o grande eu sou. E nós vemos que essa ligação muito forte lembra para nós o que está lá no Antigo Testamento. Principalmente no encontro em que Moisés esteve na sarça ardente. E ali Deus se apresenta como o grande eu sou. Ali nós temos a manifestação de Jesus na sua forma de divindade, na sua forma de manifestação que chamamos de teofania, de maneira gloriosa. E aqui depois, no Novo Testamento, nós vemos a manifestação de Jesus como o grande eu sou, como o Messias que desceu, que se tornou como um de nós. A manifestação visível de Deus através de Jesus. E como nós vimos no livro de João, nós temos 7 expressões ligadas como o eu sou, aonde aparecem figuras de linguagem, aonde aparecem essas metáforas, e Jesus, como nós estudamos esses domingos, em algum momento, em algum contexto, ele se apresentou. Só para relembrarmos, como foi feito já aqui na introdução desta mensagem, quais são essas metáforas que estudamos e que depois você pode acompanhar aí no canal Lente Nervosa TV, estão todas as séries desses sermões que foram pregados aqui. Mas Jesus se apresenta como eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta também como a luz do mundo. Jesus se apresentou como a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Semana passada estudamos então a 6ª temática, caminho, verdade e a vida. E hoje, João capítulo 15. Abra sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que é a videira verdadeira? Quando Jesus expressou essas palavras? Vamos estudar nessa noite. Abra sua Bíblia, João capítulo 15. Se você não está aí com a sua Bíblia perto, vai lá, dá tempo ainda você pegar para que você possa estudar a palavra de Deus, você possa anotar aí aquilo que você achar mais importante da mensagem dessa noite. E enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho mais. O objetivo dessa mensagem, o propósito dessa mensagem nessa noite é mostrar para cada um de nós que ao estarmos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, quando entramos em um relacionamento e dependência com Ele, nós iremos frutificar. Por outro lado, podemos também sermos considerados ramos infrutíferos. Mas o desejo de Deus essa noite é que nós venhamos ser ramos frutíferos, venhamos estar ligados verdadeiramente a Ele. Então vamos lá, João capítulo 15, verso 1. Nos diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Antes de entendermos por que Jesus está aqui utilizando-se dessa metáfora ou dessa linguagem de ser chamado a videira verdadeira,
Se nós voltarmos, assim como falei na semana passada, sobre o capítulo 14, o Evangelho de João está dividido em duas partes. A primeira parte compreende os capítulos 1 a 11, o livro dos sinais. Os capítulos 12 a 21, o livro da glória, ou a parte que fala sobre a paixão. Os últimos momentos da vida de Jesus. E aqui Jesus, no capítulo 15, ainda continua conversando com os seus discípulos. Ele havia realizado a cerimônia do lava-pés, ele havia realizado a cerimônia da comunhão ou a cerimônia da Santa Ceia. E Jesus continuava ali, trazendo ensinamentos para os seus discípulos, porque mais à frente Jesus seria levado a julgamento. Mais à frente Jesus seria cuspido, humilhado, entregaria a sua vida para salvar. Mas ali estava uma mensagem muito importante para aqueles discípulos, uma mensagem de ênfase, uma mensagem que era para realmente eles entenderem o propósito do Messias, entenderem o significado de permanecerem unidos a Cristo. E aí Jesus se intitula como a videira verdadeira. O interessante é que essa metáfora, essa figura de linguagem que Jesus está usando, ela também foi aplicada, ela foi usada para Israel. Quando você vai no livro de Isaías, capítulo 5, dos versos 1 a 7, você vai perceber lá essa descrição de Israel sendo chamada de uma videira. Jeremias, capítulo 2, verso 21, Ezequiel, capítulo 15, versos 1 a 5. Inclusive, a presença da videira, você pode estudar um pouco melhor sobre isso, lá no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1158, fala o seguinte, que na entrada do templo de Herodes havia uma decoração de uma videira. As imagens das folhas de videira e os cachos de uvas estavam presentes nas moedas e na arquitetura. Era algo que era conhecido, familiar, e Jesus utiliza-se dessa figura de linguagem para trazer uma aplicação para a vida dele, para mostrar ele como o grande eu sou, ele agora como a videira verdadeira. Por que isso? Infelizmente, o povo de Israel, como nação escolhida, ao longo da sua história, Deus deu várias oportunidades, eles foram para o exílio, Deus trouxe novamente o povo lá da Babilônia, do cativeiro, mas Israel continuou rebelde, provou a sua indignidade, rejeitou o Messias. E aqui Jesus agora se apresenta como a videira verdadeira. Só que havia um problema, e principalmente naqueles dias de Jesus em que os líderes religiosos batiam no peito e se achavam merecedores da salvação, porque estavam ligados a nação escolhida. Então eles olhavam para isso e se gabavam que a salvação deles estava garantida. E aí deixa eu fazer uma ênfase ao pensarmos nisso. Sabe, querido amigo, sabe, querido irmão, nós devemos ter muito cuidado. Porque muitas vezes achamos que pertencemos a uma denominação, pertencemos a uma tradição religiosa, entre aspas, abre aspas, e achamos que a nossa salvação está garantida, e achamos que agora eu já estou salvo. E nós percebemos que não foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Aquela nação que havia sido escolhida para ser uma luz para as nações, uma bênção. Quando você olha para o Antigo Testamento e alguns desses textos que eu citei aí, que os profetas falaram, Israel é visto como uma videira brava, como alguém que rejeita o chamado de Deus, como alguém que se torna rebelde diante de Deus. Mas Jesus aqui se intitula como a videira verdadeira. A expressão videira verdadeira, esse adjetivo verdadeira que está sendo utilizado aí, dá a ideia de algo autêntico. Jesus está dizendo, olha, a videira verdadeira, o Messias, sou eu, olhe para mim. E depois ele ainda mostra o trabalho do Pai, porque como nós percebemos
Sempre a Trindade vai estar unida no trabalho da salvação do ser humano. E aqui nós percebemos também o papel do pai. O pai é o agricultor, é o trabalhador do solo, em outras palavras, essa expressão que é usada aí no grego. Salmo 80, verso 8, fala ali que Deus tomara uma videira do Egito, havia plantado em Canaã, Deus havia levantado o seu povo para ser uma bênção, mas quando olhamos para a história de Israel, percebemos os fracassos, os altos e baixos, a rejeição para com Deus. Mas aqui o próprio pai havia, como agricultor, como esse papel de cultivar, havia enviado o seu filho, havia enviado a forma para que as pessoas entendessem o que era a salvação. Jesus está então aqui dizendo, eu sou a videira verdadeira. E aí então ele vai continuar, se você olhar aí para os versos seguintes, mostrando de que maneira ele sendo a videira verdadeira, nós, os seus discípulos, os seus servos, assim como ele trouxe uma aplicação, uma lição, uma mensagem para aqueles discípulos que estavam ouvindo naquele momento. 2000 anos depois estamos aqui ouvindo essa mensagem e Jesus da mesma forma fala aos nossos corações. Jesus tem uma grandiosa lição para nos ensinar. Acompanhe aí o que diz o verso 2 do capítulo 15 de João. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Entra aqui agora mais uma metáfora. Nós já vimos que Jesus é a videira verdadeira. O pai é o agricultor. Mas Jesus agora usa também uma outra figura de linguagem. Ele diz que os seus discípulos, os seus seguidores são os ramos. Só que ele diz que há dois grupos, há duas possibilidades. Que tipo de ramo você pode ser? Você pode ser um ramo frutífero ou você pode ser um ramo infrutífero. O chamado de Jesus era para que os discípulos entendessem que a ligação para viver e frutificar depende, assim como o ramo está ligado à videira, o Cristo e os seus discípulos precisam estar unidos. Cristo e os cristãos devem ter essa vida de dependência. Agora, quem vai escolher que tipo de ramo vai ser? É cada um de nós. Podemos ser um ramo frutífero ou podemos ser um ramo infrutífero. Falando sobre o ramo infrutífero, o verso 2, ele começa falando isso, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Há muitas pessoas que aparentemente estão ligadas a Cristo, vivem como se fossem cristãos, mas são crentes nominais, não são cristãos verdadeiros. E Jesus está chamando aqui a atenção dos discípulos. Jesus está falando uma mensagem de repreensão, mas no mesmo tempo uma mensagem de correção, de ênfase. O ramo infrutífero professa uma fé, mas é uma fé morta. Sem a presença de Cristo nas nossas vidas, nós não podemos produzir frutos, até porque a ação de produzir frutos, a ação da santificação, não é uma obra humana. Isso também vem como uma resposta, melhor dizendo, ao nosso relacionamento com Cristo. Não é por obras. Necessitamos da atuação de Deus, do Espírito Santo. Necessitamos de um relacionamento real com Deus, para que de fato os frutos aconteçam. Mas Jesus está chamando aí a atenção para aqueles que são infrutíferos, para aqueles que vivem um relacionamento de aparência irreal, são cortados. Por outro lado, o verso 2 fala agora sobre a característica do ramo frutífero. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus está usando uma linguagem conhecida na época dos discípulos e que hoje também, para aqueles que ainda continuam trabalhando nessa área aí da agricultura, sabe que o processo de poda é algo importante para o crescimento de uma árvore.
E aqui nós percebemos isso, que uma árvore que precisa dar frutos, quando ela é podada, quando ela é limpa, isso vai ajudar para que o processo dela possa ajudar a ela produzir mais frutos, a ela crescer de maneira mais saudável, mais vigorosa. E Jesus está dizendo isso, que muitas vezes nós também, em nossa experiência cristã, em nossa vida, nós vamos precisar sermos limpos, sermos podados. Em outras palavras, o processo de ser provado, de ser disciplinado, é algo importante na nossa vida para que venhamos dar mais frutos, para que venhamos passar pelo processo da santificação, para que possamos crescer. E aí, que tipo de ramo você tem sido? Será que eu estou falando para você que tem sido um ramo infrutífero? Ou será que eu estou falando para você que é um ramo frutífero? Faça uma avaliação aí nesse momento da sua vida. Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de experiência você tem vivido? Precisamos refletir nas palavras de Jesus. Assim como ele estava ali falando para os seus discípulos, essas palavras também falam para nós. Agora é interessante que quando nós estudamos o contexto em que Jesus está falando isso, eram quantos discípulos? 12 discípulos, né? Se você perceber, desses 12, um foi cortado fora, né? Mas foi cortado fora não porque Deus quis fazer isso, porque a obra de Deus não é jogar ninguém fora. A obra de salvação é para alcançar a todos. Mas o que aconteceu com Judas Iscariotes, um dos 12, esteve com Jesus, foi instruído, presenciou os milagres de Jesus, participou da missão junto com os outros. Mas infelizmente o que aconteceu naquela noite em que eles estavam reunidos, o próprio Judas traiu Jesus. Teve um momento em que a máscara caiu. Teve um momento em que não adiantou mais nada. Judas ter vivido todo aqueles momentos com Jesus, 3 anos e meio de oportunidade, de ter uma mudança de vida, de estar mais perto de Deus. E o que aconteceu? As suas escolhas o levaram a mostrar quem de fato ele era. Os outros 11 discípulos, nós percebemos que mesmo sendo temerosos, fracos na fé, vacilantes, inclusive um deles, Pedro, que negou também a Jesus, mas nós percebemos que depois que aqueles homens tiveram um encontro com Jesus, entenderam o propósito do ministério de Cristo, entenderam que Jesus era o verdadeiro Messias, receberam o Espírito Santo, o que eles se tornaram. Por outro lado, percebemos que o fim de Judas foi algo muito triste. Jesus está aqui mostrando para os seus discípulos ser um ramo frutífero ou um ramo infrutífero. E aí Jesus então fala para aqueles discípulos que o ouvem. Verso 3 do capítulo 15 de João. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês estão aqui comigo. Vocês têm aqui aprendido esses 3 anos e meio. Ouviram as minhas palavras. E agora nós vamos então para os versos 4 a 7. E nós vamos perceber a ênfase que Jesus dá nesta mensagem, quando ele diz que é a videira verdadeira. O que precisa acontecer para que haja frutos. Há uma palavra que se repete 7 vezes, dos versos 4 ao verso 7. E a palavra é um verbo que indica ação, que indica a condição que precisamos tomar em nossa vida. E a palavra é a seguinte: permanecer. Vamos ler os versos 4 a 7 e você vai perceber comigo 7 vezes aparecendo essa expressão: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a Bíblia repete algo, nós devemos prestar atenção. Quando Jesus usa a repetição da palavra permanecer, é porque essa palavra é algo chave na mensagem que ele está falando para os seus discípulos. E principalmente João, ele gosta de utilizar muito essa expressão no Evangelho e também lá nas suas cartas. A importância de permanecer, a necessidade de permanecer. A expressão permanecer, aqui nesses versos que nós estudamos, indica para nós que necessitamos de uma conexão com Jesus, uma constância em nossa experiência com Ele, de relacionamento pessoal. É somente por meio dEle que conseguimos obter a salvação. É permanecendo, é tendo a vida de comunhão, é lendo a palavra, é orando, que nós permanecemos ligados a Deus. Permanecer. Como tem estado a sua vida, querido amigo, querido irmão? Como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a lição? Você tem orado? Você tem lido o espírito de profecia? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua vida de permanência com Jesus? Jesus chama a atenção dos discípulos. Ele mostra isso daqui. Vocês precisam permanecer. Algo muito importante. Assim como o ramo, ele precisa estar ligado à videira. Ele precisa estar conectado àquilo que vai trazer para ele vida. Aquilo que vai trazer para ele a forma dele continuar produzindo seus frutos. Da mesma forma, se eu e você estivermos ligados a Jesus, a videira verdadeira, aquele que é o nosso sustento, aquele que é a nossa vida, nós teremos uma esperança. Por outro lado, se nós escolhermos não permanecer em Jesus, acharmos que por nós mesmos nós podemos fazer qualquer coisa, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia, podemos perceber de maneira bem clara, salvação não é por meio de obras. Nada do que eu e você façamos por nossos méritos, jamais isso vai nos fazer herdar a vida eterna. Precisamos de Jesus, relacionamento com Ele, experiência com Ele. A salvação é por meio dEle. E Jesus está chamando aqui a atenção para os discípulos mais uma vez. Eu sou o Messias, eu sou a videira verdadeira. Aqui está a solução. Aqui está a esperança para a vida de vocês. E da mesma forma Jesus fala isso nessa noite. Você precisa de Jesus. Você necessita ter uma experiência real com Ele. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Podemos escolher que tipo de ramos vamos ser, como nós vimos. Podemos escolher, diante disso, que tipo de relacionamento vamos ter com Jesus. Íntimo ou superficial. Verdadeiro ou de aparência. Precisamos estar em harmonia com a vontade dEle. Mas se escolhermos não permanecer ligados a Jesus, aí diz que assim como o ramo seco, sem importância, que só tem uma finalidade: ser arrancado para ser lançado no fogo e ser queimado. O objetivo de Deus não é a perdição para ninguém. O objetivo de Deus é sempre de salvar, é sempre de resgatar. Infelizmente são as nossas escolhas de termos um relacionamento real, de usarmos o nosso livre-arbítrio, que vai dizer qual é o resultado da nossa experiência.
Qual vai ser o veredito um dia quando ele voltar para nos buscar? As máscaras vão cair. Portanto, hoje você precisa de uma experiência real com Jesus. Hoje você precisa entender a necessidade de estar em harmonia com a sua vontade. Alguns, às vezes, pegam o verso 7 e aplicam de maneira incorreta, quando ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que quando estivermos primeiramente com harmonia com a vontade dele, entendemos a prioridade de um relacionamento com ele, também aquilo que pedirmos, ele vai conceder para nós. Por quê? Porque ele já sabe que o que pedimos é o melhor para nós. Assim como ele também pode em alguns momentos não atender o que pedimos, porque ele entende que aquilo também não é o melhor para nós. Quando estivermos em um relacionamento verdadeiro, real com Deus, entenderemos o que é estar em harmonia com a sua vontade. Nessa noite, ao estudarmos essa última temática da série Eu Sou, eu e você já entendemos de quem precisamos: de Jesus, da salvação em nossa vida, do grande Eu Sou. Essa mensagem, primeiramente, é para você, meu querido irmão, que está me assistindo, que já vive essa experiência com Jesus há alguns anos, 1 ano, 5 anos, 30 anos, mas que nessa noite entende que não deve parar de viver perto de Jesus. Essa experiência deve ser constante, real. Eu sei que não é fácil, há os altos e baixos, há momentos em que nós nos sentimos desanimados, nos sentimos fracassados, mas é em Jesus que está a nossa esperança. Se você permanecer nele, se você for a Jesus, com lutas, com desafios, assim como aqueles discípulos enfrentaram, não foi fácil para esses discípulos. Quando olhamos as páginas da Bíblia e entendemos o desenrolar da história deles, continuaram a pregar o Evangelho, continuaram a cumprir a missão, foram perseguidos, foram mortos, mas a fé deles continuaram firmadas em Jesus. Eles entenderam a necessidade de permanecerem com Jesus. Da mesma forma, eu e você, nessa noite, ao olharmos para o que estudamos, nesta noite, nos domingos que estivemos juntos com esta série, vá a Jesus. E essa mensagem também é para você, meu querido amigo que está me acompanhando. Você que aí já estudou a Bíblia, ou você que talvez quer estudar a Bíblia e entender mais sobre esse grande amor de Jesus. Nessa noite, o meu convite também é para você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se a sua decisão é ser batizado e dizer sim para Jesus, Jesus está fazendo um chamado para irmos a Ele, a videira verdadeira. Agora, como vimos, eu e você vamos escolher que tipo de ramos vamos ser. Que tipo de experiência vamos ter com Jesus? Uma experiência real ou superficial? Íntima ou de aparência? Vai ser um ramo frutífero ou um ramo infrutífero? Quando nós olhamos para o ramo frutífero e a gente pensa que diz que ele dá frutos, quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, nós podemos perceber ali que Paulo descreve o que é o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paciência, o domínio próprio. Quando temos um relacionamento com Jesus, uma experiência com Ele, Ele transforma a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós já entendemos. Eu preciso permanecer ligado a Jesus. Não é esse o desejo do seu coração nessa noite? Permanecer ligado a Jesus, conhecer mais a Jesus, ter uma experiência real com Jesus, mais uma vez renovar a tua vida com Jesus. Nós iremos ouvir uma música nesse momento.
enquanto essa música estiver sendo cantada. Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Aí onde você estiver, se você deseja renovar a tua experiência, a tua entrega para com Deus, eu quero que você fique em pé, entregando a sua vida a Jesus. Se eu estou falando para alguém que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, eu estou falando contigo, olhando bem para você e dizendo: vem para os braços de Jesus, aceita Jesus como teu Salvador, entrega a tua vida a Jesus. Ou se talvez eu estou falando para alguém que não conhece sobre esse grandioso Jesus, a oportunidade de você estudar a Bíblia, a oportunidade de você conhecer mais sobre esse Jesus. Enquanto essa música estiver sendo cantada, você vai ficando aí em pé. Ou se você deseja se manifestar de uma forma diferente, você pode escrever aí no chat a sua decisão. Sim, eu aceito, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter uma experiência renovada ao lado de Jesus. E enquanto você ouve essa música, eu não estou vendo você, mas Deus está olhando para você nesse momento, vendo a sua decisão, o chamado de Deus para a sua vida. Aceite-o como o grande eu sou, mais uma vez nessa noite, enquanto você ouve essa música. Criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos.
Seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para mim, salvar. Amém. Louvado seja Deus. Precisamos desse Galileu, o grande eu sou, o Messias. Irmos a Ele nessa noite, permanecermos conectados a Ele. Quero ler o que diz aqui o livro Desejado de Todas as Nações. Essa última citação, antes de orarmos, está na página 675, que diz assim: pela fé nele, como Salvador pessoal, forma-se esta união. Qual união? Esta, que o ramo está ligado à videira. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim, ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa, e a nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina. É aceito no amado. Desejado a Todas as Nações, página 675. Se você quiser ler mais sobre esses detalhes desse capítulo, capítulo 73. Harmonia com a vontade divina. Relacionamento com Jesus. O grande eu sou entrou na história desse mundo. Vamos orar. Vamos entregar as nossas vidas nesse momento a Ele. Feche seus olhos. Grandioso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Estamos dando a finalização dessa série tão especial que estudamos do livro de João. E entendemos e vimos a Tua palavra, a Ti, Senhor, como o grande eu sou, como o Messias, como o nosso Salvador. E nessa noite entendemos a necessidade de termos um relacionamento real contigo, de termos um relacionamento íntimo contigo, de permanecermos ligados a Ti, Senhor. Grandioso Deus, nessa noite eu falo para pessoas que estão nos acompanhando, que fizeram a sua entrega, dizendo que aceitam, que se colocaram em pé, dizendo que querem renovar as suas vidas contigo, aceitando a Ti como grande eu sou. Eu sei também, Senhor, que há pessoas que estão assistindo essa programação nessa noite, que ainda não tomaram a decisão nas suas vidas, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus fala aos seus corações para que essas pessoas entreguem as suas vidas a Jesus, sejam batizadas. Há também pessoas, Senhor, que através dessa mensagem, através da Tua palavra que foi pregada aqui, terão a oportunidade, Senhor, de estudar mais a Bíblia, de conhecerem mais a Ti como o grande eu sou. De alguma forma, temos a certeza de que essa mensagem, Senhor, que foi proclamada, que tem sido pregada, de salvação, de esperança, não voltará vazia, mas alcançará muitos corações. Mais uma vez, Senhor, o nosso desejo é permanecermos ligados a Ti. Queremos ser ramos frutíferos. Queremos ser diferentes. Se em nossa experiência, Senhor, temos muitas vezes nos sentido fracassados, temos nos sentido inúteis, temos nos sentido vacilantes, ajuda-nos, Senhor, a partir de hoje, a tomarmos um compromisso de vivermos uma vida de comunhão contigo, de vivermos uma vida de estudo da palavra, de oração, de sermos autênticos, de termos um relacionamento profundo contigo. Essa é a nossa entrega, Senhor. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo. Olá, querido irmão. Estamos encerrando a série Eu Sou. Mas nós vamos continuar com mais temáticas,
com mais mensagens importantes da palavra de Deus, através aí das ondas da internet. Que Deus abençoe, estamos juntos, que Ele possa abençoar, que você possa cada dia permanecer ligado a Ele. Uma boa noite, até o nosso próximo encontro.